paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Augusto Bisneto. Estaremos agora dando início a mais um vídeo, cujo tema desta feita será a glamorização do suicídio pastoral. É um tema que tem surgido ao meu coração e eu gostaria de fazer uma análise dele à luz das Escrituras Sagradas. E gostaria de convidar a você para se inscrever em nosso canal, compartilhar, curtir esse vídeo. Deixe o seu sininho ativo para estar recebendo as notificações e que você possa compartilhar, com seus amigos e familiares, de modo a trazer vida e edificação para eles. Esse tema, ele veio ao meu coração diante do que tem acontecido ultimamente, onde nós temos visto nos últimos 3 anos vários casos de pastores de denominações evangélicas diversas que têm se suicidado. E eu vi vários vídeos que foram gravados no Facebook, no Instagram, sendo postados nas redes sociais dos irmãos, no TikTok, onde nesses vídeos se fazia uma glamorização do suicídio desses pastores, os irmãos no desejo, de conscientizar sobre a questão da humanidade dos pastores, sobre o fato de tentar trazer esse assunto à tona, gerando uma consciência social por parte da igreja para que cuide melhor dos seus pastores, de forma equivocada. Onde os irmãos dizendo: meus irmãos, vamos orar pelos nossos pastores, porque a obra de Deus é muito difícil, ela gera um fardo muito grande, ela provoca sofrimento às pessoas que estão fazendo a obra, e por conta da dificuldade que se tem na obra de Deus, muitos pastores estão entrando em quadros depressivos e chegando ao ponto, inclusive, de atentarem contra as suas vidas. E com isso, meus irmãos, eu fiquei preocupado, Comecei a fazer uma pesquisa a respeito desse assunto e encontrei 9 casos de pastores que se suicidaram, sendo 8 homens e 1 mulher. Desses casos, eu encontrei 7 deles, que foram relacionados a situações em que houve um escândalo profundo ministerial por conta de pecados sexuais que foram revelados, e isso, quando veio à tona a situação, por vergonha, eles cometeram esse ato extremo. E 2 casos foram relacionados à questão de desvio de recursos financeiros da igreja, em que, infelizmente, estavam sendo desonestos na administração do que é da igreja, e quando isso veio à tona, também causou essa situação de um desconforto pessoal tão profundo a ponto deles tirarem a própria vida. Eu não quero dizer com isso que todas as pessoas que se suicidam o fazem porque ou são adúlteros ou estão sendo desonestos, estão roubando. Não, de forma alguma. Seria até leviano da minha parte e jamais eu afirmaria isso. Eu só estou apenas constatando que nesses 9 casos que eu pesquisei, a realidade que eu encontrei foi exatamente essa que eu narrei para vocês. Dito isso, nós temos que ter cuidado, meus irmãos, com essa compreensão, em que muitos estão dizendo: precisamos orar, cuidar melhor, amar nossos pastores, porque a obra de Deus gera um fardo de sofrimento tão grande que eles estão se matando por causa disso. Eu acredito que a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada desse assunto, E com isso eu quero, a princípio, dizer que o pastor, como qualquer ser humano, está suscetível, meus irmãos, a envelhecer, a adoecer e morrer como consequência do pecado de Adão, que passou a todos os homens. Isso é normal, é algo já até esperado. Inclusive, o pastor não é um super-humano, não é um sobre-humano, é uma pessoa como todas as outras, que pode sim ter traumas emocionais, enfrentar transtornos mentais, adoecimento mental,
e, repito, eles são seres humanos, né? Mas uma coisa é reconhecer que o pastor, como qualquer outra pessoa, pode adoecer de qualquer coisa, inclusive mentalmente. E outra coisa é tratar o fenômeno do suicídio, que é algo tão profundo e complexo, como uma coisa tão simples, reduzindo a questão apenas para o contexto da espiritualidade deles, dizer que eles estão se matando por causa da igreja. Então isso é uma compreensão profundamente equivocada e que nós estaremos desconstruindo isso agora. Eu quero a princípio dizer que o fenômeno do suicídio ele é muito complexo e é gerado por vários fatores, como fatores espirituais, porque nós cremos sim que existe uma opressão e uma atuação maligna para levar o homem no ato de desespero a cometer esse ato extremo, né, de atentar contra a própria vida. Tem também um contexto cultural, como por exemplo, nós vemos que o índice de suicídio na cultura hindu é altíssimo, né? Uma vez que eles creem na reencarnação, eles têm esperança de uma próxima vida melhor. É comum o suicídio lá, tendo um dos maiores índices do mundo, especialmente por outros fatores para além da crença do hinduísmo, como também a questão da pobreza extrema que ocorre, a mulher não ser valorizada socialmente e principalmente o suicídio entre mulheres jovens até os 25 anos é muito grande por conta dessas questões sociais que lá existem, né? Como eu vi um caso, por exemplo, de uma mãe de 5 filhos que com cerca de 24 anos ela foi abandonada pelo marido e não havendo, morando numa zona rural no interior do país, por profunda vergonha, né, de não ter como sustentar os filhos, que foi abandonado pelo pai, ela atentou contra a própria vida e suicidou-se. E nós temos ainda, por exemplo, a questão japonesa, que ainda hoje a cultura da honra permanece existindo, e no Japão, né, nos dias atuais, ocorre entre os jovens que tentam o ingresso nas universidades e não conseguem de primeira, um grande índice de adolescentes e jovens japoneses que se suicidam, porque quando eles tentam o ingresso na vida acadêmica e não têm sucesso logo na primeira tentativa, eles têm uma profunda vergonha, eles têm a sensação de que estão trazendo uma vergonha não só para si mesmo, mas também para os seus familiares, e por isso eles se suicidam, coisa que não é cultura, por exemplo, aqui no nosso país. Não é comum entre os jovens brasileiros o suicídio por conta que não conseguiu ingressar no ambiente acadêmico, né? O brasileiro já tem uma perspectiva cultural diferente a respeito desse assunto, inclusive de tentar várias vezes, se não conseguir da primeira, tenta-se uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. O brasileiro costuma ter isso até como um sinônimo de resiliência, né? Dito isso, eu quero afirmar que o fator cultural também ele pode influenciar no suicídio, sem dizer ainda a questão socioeconômica, a pobreza extrema, situações de vulnerabilidade social, de abuso sexual, ou físico ou psicológico, também podem contribuir para uma pessoa pensar no suicídio ou tentar o suicídio, né? E tem ainda os aspectos filosóficos, porque uma vez que o homem passou a ser o centro do seu mundo, excluindo Deus, e a crença do homem passou a ser apenas em si mesmo, na sua capacidade, na sua inteligência, na sua força, né, no seu poder de persuasão e de realização, de concretização das suas ideias, dos seus planos. Isso tornou-se um problema, que a partir do momento que o homem ele confia muito em si mesmo e apenas em si mesmo, né? A crença em Deus, que é um Deus que transcende, que ultrapassa, que vai além e que está no controle, deixou de existir. O meu referencial sou eu mesmo, né? Segundo essa crença filosófica ateísta, humanista, materialista, como você queira chamar, né?
Isso gerou também um problema gravíssimo, porque quando a pessoa faz um grande investimento em busca dos seus sonhos, na realização dos seus projetos, dos seus planos, e por alguma razão da vida ele fracassa. Isso não dá certo, seus planos simplesmente vão por água abaixo, o grande amor da sua vida morre, a pessoa se depara com uma doença terminal, enfim, essas pessoas tendem a entrar num profundo desespero, se sentem completamente desamparadas, desestruturadas, e muitos pensam da seguinte maneira: para que continuar vivendo se minha vida é um fracasso, é uma desgraça, eu não tenho prazer na minha vida, não me sinto feliz? E a pessoa, em virtude disso, ela pensa assim: melhor me matar logo, pronto, dar um fim a esse sofrimento, porque não existe céu nem inferno, não existe eternidade, só existe o aqui e agora, morreu em terra, pelo menos esse sofrimento terá um fim. Então nós vemos que essa questão filosófica também se constitui num fator que favorece o suicídio, pois, por exemplo, o cristianismo, por conta de nós entendermos que a vida humana é uma dádiva divina, que Deus é o dono da vida e somente Deus pode dar e tirar a vida humana, o cristianismo tende a favorecer uma compreensão mais forte, né, de uma resistência contra essa ideia do suicídio, por conta que a pessoa, inclusive, entende que fazendo isso se constitui um grave pecado que vai ter como resultado uma eternidade sem Cristo. Por essa razão, também o fator filosófico contribui para a ocorrência do suicídio. Ainda poderia falar doenças mentais, né? A depressão, por exemplo, é uma doença mental que, quando não tratada, quando não medicada, quando não tem um acompanhamento adequado psicológico e também psiquiátrico, essa doença pode levar a pessoa a entrar num desespero profundo, né? Uma sensação mesmo de anedonia, ausência de prazer, de alegria, a ponto da pessoa pensar recorrentemente sobre a morte. E não só isso, mas o passo seguinte, né, que seria já a ideação suicida. A pessoa já começa a planejar em como vai fazer para tirar, ou como seria se ela tirasse a sua vida, e daí para a execução é um passo muito próximo. Então eu quero falar desse assunto com muita seriedade, deixando claro que vou assumir uma perspectiva bíblica sobre o assunto, não apenas no que diz respeito à psicologia, né, uma ciência do comportamento, ou a sociologia, ou a filosofia, ou qualquer outra ciência, mas sobretudo à luz das Escrituras. E com isso eu quero dizer, meus irmãos, que um erro profundo que se comete é se reduzir o adoecimento mental para a esfera científica, ou seja, é tratar esse assunto, me refiro ao cristão, apenas de acordo com o que diz as ciências humanas, né? As ciências têm o seu valor, têm o seu mérito, são extremamente valiosas e importantes, mas nós não podemos esquecer que, para além das ciências humanas, nós cremos num Deus que é real, num Deus que é vivo, nós cremos numa atuação da pessoa divina do Espírito Santo. E se a gente reduz a compreensão sobre o fenômeno do adoecimento mental apenas para a esfera da ciência, nós estamos anulando completamente a ação do Espírito Santo sobre as emoções. E isso é um erro que o cristão jamais deve cometer. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, é o santificador do ser humano. E isso contempla o homem por inteiro. O Espírito Santo santifica o homem completo. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Ele santifica o nosso espírito, nos proporcionando a capacidade de ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, de desfrutar da presença de Deus. O Espírito Santo também, ele santifica a nossa alma, a nossa consciência, as nossas emoções, de modo que as nossas emoções também são influenciadas por ele. E ele santifica o nosso corpo, de modo que nós conseguimos, né, externar, tornar
tangível, palpável, no mundo que nós vivemos, né? Uma vida de intimidade, de comunhão com Deus que nós preservamos no nosso homem interior. E nós vemos em Filipenses capítulo 4, os versículos 6 e 7, né? O texto bíblico, Paulo, inspirado por Deus, diz que nós devemos tornar conhecido diante de Deus todas as nossas preocupações, os nossos anseios, aquilo que aflige, que perturba a nossa alma, através da oração. E a oração, ela, por sua vez, guardará o nosso coração, guardará os nossos sentimentos. A oração, ela vai ser um instrumento ali através do qual o Espírito Santo vai operar no nosso homem interior. E no versículo de número 7, a Bíblia diz que a paz de Deus, Filipenses 4, 6 e 7, a paz de Deus que transcende, que excede, que sobrepuja, que vai além, que supera, que é maior que qualquer compreensão, qualquer entendimento, qualquer lógica de pensamento humano, é essa paz que não pode ser comprada pelo dinheiro, que não pode ser roubada. É essa paz que ela procede diretamente do Espírito de Deus para nós, ela guardará o nosso coração. E também nós vemos em Gálatas capítulo 5, os versículos 22 e 23, e peço que você faça a leitura desse texto na versão bíblica NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ela traz uma linguagem mais simples, um português que fica mais claro o entendimento do texto, principalmente para o crente leigo. E com isso, nós podemos ver nessa passagem bíblica que o fruto do Espírito se manifesta de 9 maneiras diferentes, de 9 formas, sendo que dessas 9 formas que o Espírito Santo se manifesta, 7 delas são sobre as emoções humanas. Ele se revela manifestando-se, exercendo uma influência santificadora nas emoções humanas. Nós vemos, por exemplo, o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da humildade, o domínio próprio, todos eles que agem diretamente sobre as nossas emoções, é uma ação direta do Espírito Santo. Então você pode orar em meio à sua dor, em meio à angústia, em meio ao adoecimento mental que você está enfrentando, em meio às tribulações da vida, os sofrimentos que estão prejudicando suas emoções. Busque o socorro do Espírito Santo, que ele é poderoso para produzir em você o fruto da alegria, o fruto da paz, o fruto da paciência, o fruto do autocontrole, o domínio próprio, a temperança. Ele é poderoso para fazer isso. Creia no Senhor, busque a Ele com sinceridade e você verá a mão de Deus agindo sobre a sua vida. Nós vemos, meus irmãos, que, repito, se a gente for analisar essa questão do suicídio pastoral apenas pelo viés científico, nós vamos anular totalmente a graça de Deus e a ação do Espírito Santo. Isso é um erro que esses cristãos que estão glamorizando o suicídio estão cometendo, porque eles estão se esquecendo do testemunho histórico dos mártires, que o cristianismo ao longo de 2000 anos foi a religião e ainda é, que é o maior objeto de perseguição, de ódio, de provocação, de escárnio no mundo. Não há nem o registro histórico de nenhuma outra crença religiosa que, por tanto tempo, que já são 2000 anos, são, portanto, 2 milênios, que tenha sido tão profundamente odiada e perseguida ao longo da história como o cristianismo. E isso você pode pesquisar as grandes religiões do mundo, nenhuma delas que tem o tempo de existência do cristianismo sofreu isso ao longo dos séculos. Nós vemos que primeiro com a perseguição romana, a perseguição imperial romana, que durou os 3 primeiros séculos do cristianismo, depois nós vemos o que aconteceu, na época do período medieval com a Santa Inquisição, quando houve uma perseguição dentro do próprio cristianismo contra os cristãos protestantes, contra os evangélicos, porque discordaram da crença dominante da sua época. E nós vemos que depois, com o advento do movimento iluminista,
e os seus desdobramentos, né, lá pela Revolução Industrial, naquela época em que, coincidentemente, também foram se desenvolvendo a filosofia marxista, né, que tinha lá das fontes de Engels e tantos outros que o tempo agora não nos permite, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas nós vemos que essas filosofias que são humanistas, que excluem a presença de Deus na história humana, que torna o homem o centro de tudo, né? Que promove uma visão de mundo que privilegia uma mudança social, a tentativa de mudar a sociedade através da quebra do modelo de sociedade que estava construído historicamente na cultura ocidental pela herança do cristianismo que civilizou o mundo, que trouxe tantas contribuições, a valorização da mulher, né, que regulou as relações sociais de diversas maneiras, no que tange a questão da escravidão, no que tange a questão das relações sociais com as autoridades políticas, com o patrão e empregado e tantas outras coisas que o cristianismo contribuiu, a valorização da vida, da família, né? De valores morais que têm lastreado a sociedade e garantido um bom funcionamento dela. Claro que não de forma absoluta e perfeita, porque somos homens, somos falhos, mas tem se mostrado o melhor modelo de sociedade, inclusive permitindo o livre comércio, permitindo a democracia, permitindo que nós tenhamos liberdade de crença, de expressão do pensamento. Dito isso, nós vemos que ao longo dos séculos e até agora na nossa história recente com o que aconteceu, né, e acontece com a perseguição comunista, que perseguiu, prendeu e matou milhões de cristãos nos países do mundo onde essa filosofia, esse modelo de sociedade ateu, né, ditatorial, que é profundamente hipócrita, porque prega um modelo de igualdade, onde na verdade não dá espaço para o contraditório, não dá espaço para que haja questionamento. E com isso nós vemos o que aconteceu, né? E até recentemente agora, por exemplo, na Nicarágua, a perseguição aos cristãos evangélicos e católicos naquele país, de forma implacável pelo ditador que está lá, infelizmente, né? E nós vemos que isso tem acontecido também recentemente com a perseguição islâmica promovida pelo autoproclamado Estado Islâmico, que tocou o terror ali na Síria e no Iraque, e o mundo inteiro ficou assombrado vendo os vídeos, onde cristãos foram executados, foram mortos de forma implacável, impiedosa, queimados vivos, degolados, decapitados, tiveram mãos arrancadas, foram crucificados. De diversas maneiras eles filmaram essa violência. E eu me lembro do caso de um cristão que eu assisti o vídeo, né, em que o terrorista muçulmano estava ali com um rapaz que aparentava ter 22 anos, não mais que isso, e ele fazia uma pergunta para ele se ele queria renunciar à sua fé cristã e crer em Maomé como o único profeta e Alá como verdadeiro Deus, e o rapaz disse não. E ali o rapaz começou a orar, e a gente só via no vídeo ele balbuciando, né? E o seu algoz veio com a faca e começou o movimento, né, de cortar a sua garganta, e ele fez careta assim, mas em nenhum momento ele gritou, ele se desesperou, ele morreu ali, como uma ovelha muda que se entrega ao matadouro. E depois o seu algoz de decapitar sua cabeça ficou lá com a cabeça erguida, gritando, né? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dizendo Deus é grande, em árabe. E ali nós vemos que mesmo diante do seu algoz e de uma morte iminente, milhares de cristãos não negaram sua fé, não abriram mão da sua fé. Não devemos esquecer, meus irmãos, o poder que a graça de Deus tem. Segundo Coríntios capítulo 12, os versículos 9 e 10, na versão NTLH ou NVI, a NVI eu vou fazer citação dela agora, tá bom? Nós vemos quando está escrito, né? Mas ele me disse, o Senhor respondendo a Paulo,
Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então nós vemos, meus irmãos, o apóstolo dos gentios, debaixo de uma profunda unção e inspiração de Deus, relatando o seu sofrimento, né, as dificuldades que ele encontrou por causa do Evangelho e como, em meio à sua fragilidade humana, quando suas forças se exauriram, se esgotaram, a graça de Deus foi extraordinária e poderosa sobre a vida dele, de modo que ele conseguiu vencer aquela situação de profundo sofrimento sem negar a fé, sem abrir mão da sua chamada. E como é, meus irmãos, que um pastor que nos dias atuais, no contexto cultural brasileiro, né, com tantas vantagens que ele tem de ter uma boa credibilidade junto a uma grande parcela da sociedade brasileira, não de forma total, porque tem muitos que desprezam o Evangelho, né, mas por muitos tem uma grande credibilidade, né, de hoje gozar de uma estabilidade econômica. Muitos têm casa própria, têm carro, muitos têm um salário que está até acima da média das populações mais carentes do nosso país, tem uma vida econômica relativamente estável. E diante de tudo isso, a pessoa dizer que a obra de Deus é um fardo, que vai se matar por causa dela, e onde fica a graça de Deus? E onde fica a ação do Espírito Santo? Será que nós vamos agora reduzir todo o investimento que um pastor faz na obra de Deus apenas para o campo do que as ciências humanas dizem e vamos anular a nossa crença nesse Deus que é poderoso, que é extraordinário, que se manifesta, que fala, que revela? De maneira nenhuma, meus irmãos. Então tenhamos cuidado sobre essa questão do suicídio no meio cristão, para que a gente não esteja glamorizando, a gente não vai demonizar quem já está sofrendo, né? As famílias enlutadas ou as pessoas que pensam sobre isso. Quero dizer a você, meu irmão, se você pensa no suicídio, em nome do Senhor Jesus, busque a graça de Deus, busque a ajuda do Espírito Santo, não deixe de ir ao médico, não deixe de frequentar um psicólogo, né? Especialmente um profissional de saúde mental que tem uma visão de mundo cristã. Temos aí muitos dos nossos irmãos em Cristo que são bons profissionais da psicologia. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, né? Procure saúde, porque se você adoecer do coração, do fígado, do pulmão, do rins, dos olhos, do pâncreas, da vesícula, dos ossos, de qualquer outra doença, você não vai buscar uma saúde para o seu corpo, não vai buscar um tratamento médico, e porque se adoecer das emoções, vai ficar sofrendo e não busca a devida ajuda. Então não faça isso. Busque saúde, procure buscar, né, saúde mental, nós precisamos disso. Isso é algo extremamente importante, mas finalizo dizendo, não deixe de crer no poder do Espírito Santo. E você verá a graça de Deus agindo em sua vida, porque o nosso Deus é real, o nosso Deus é vivo e a sua palavra jamais cai por terra. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui quem vos falou foi o pastor Augusto Bisneto. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, de abençoar outras pessoas com esse material. Fique na paz do Senhor Jesus, que o amor de Cristo inunde o seu coração e que o Espírito Santo gere em você esses frutos que são tão importantes, fruto da alegria, o fruto da paz, o fruto da paciência, do domínio próprio, do amor. Que o Espírito de Deus tenha acesso ao mais profundo do seu ser e lhe abençoe. É o desejo do meu coração. E aqui eu quero já externar a minha alegria. Que a paz de Cristo seja sobre todos vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final desse vídeo.